Paulo Figueiredo pediu a palavra porque ele quer fazer um comentário em relação às manifestações que completaram um mês em frente aos quartéis. Não é isso, Paulo? É verdade, muito em cima da fala do Zé Maria Trindade, e nós temos que cumprimentar o Zé Maria Trindade pela coragem de colocar as coisas da forma que ele pensa, sem se preocupar com o que a plateia vai gostar, o que não vai gostar. Eu aprecio muito isso, Zé. Quando a pessoa fala assim, eu falo o que eu penso. Se o pessoal vai gostar ou não vai gostar, isso é outro problema. Isso é uma característica boa. Eu prefiro estar no ar, ombro com alguém que pensa dessa forma, do que com outros que a gente sabe como é que são, que o negócio deles é jogar para a plateia. Então, tem dia que a gente vai agradar, Zé, tem dia que a gente vai desagradar. Isso aí é da vida e eu fico, na verdade, eu considero uma virtude muito grande. Agora, eu tenho que te falar, assim, e aí discordando não da forma como você falou, mas da substância, né? Eu acho que o meu sentimento e de boa parte da população não é de aceitação da eleição do Lula, não. Não é, não. Se amanhã o presidente Bolsonaro aparecer e disser, olha, Lula ganhou, aceitem, vamos fazer oposição e tudo mais, eu vou, olha, presidente Bolsonaro, agradeço o serviço prestado à nação, mas eu vou continuar exigindo que nos resgatem dessa ditadura que nós nos encontramos. Porque é uma questão de legitimidade. Que o Lula foi eleito é indiscutível. Agora, se ele foi eleito de forma legítima ou não, eu não sei. Não é que eu não sei. Eu não sei, as Forças Armadas não sabem, a Coligação pelo Bem do Brasil não sabe, o movimento lá do voto lá não sabe, o povo que está um mês na frente dos quartéis, nas ruas, que a gente está lidando aqui, não sabe. Então, é questão de legitimidade. Se amanhã me chamam para fazer oposição, eu te adianto a todos aqui na audiência, não serei oposição ao governo Lula. Serei oposição ao regime. Eu serei oposição ao regime que o Brasil se encontra. Não ao governo. Porque eu não entendo, não vejo legitimidade. Não vejo, eu lamento, não consigo ver. Se você não tem segurança, não sou eu que estou dizendo, são as Forças Armadas. Os melhores técnicos do Brasil, os técnicos do ITA que fizeram o relatório do PL. Se a gente não enxerga legitimidade, segurança, se não há segurança, não há legitimidade. O ônus da honestidade não é que a gente tem que apresentar que houve fraude na eleição, pelo contrário. Ora, eu estou repetindo o que aconteceu na Alemanha. E aí nós pegamos essas pessoas que os ministros gostam de chamar de malucos, esquizofrênicos, gado. Eu já enxergo no conjunto do povo uma sabedoria popular ímpar. Sabedoria mesmo, não inteligência. Eles não têm uma formação, muitas vezes, de grandes juristas. Todo mundo foi para MIT. Mas há uma sabedoria. Porque, veja, eu passei por algumas das melhores escolas, tive o privilégio de passar por algumas das melhores escolas do mundo. Eu não sei onde é que está a solução para o que a gente vive. Está muito claro para mim onde que não está. Certamente não está no judiciário. Também, eu acho que as notícias dos últimos dias deixaram claro que não está no Congresso. Nesse Congresso de Lira e Pacheco. Também não me parece, e conversei isso ontem com o Gerson, não me parece que esteja no Conselho da República. Eu acho que o Conselho da República corre o risco até de legitimar o caos no que nós vivemos. Porque vejam, se você leva o assunto ao Conselho da República, que tem uma composição lá qualquer, 3, tem lá, o Pacheco tá lá, tem lá 3 indicados por eles e tudo mais, não sabemos quem são os cidadãos que ocupam, como é que eles se posicionam. Se você leva ao Conselho da República e o Conselho da República resolve dizer que está tudo certo, é mais uma instância, digamos assim, e a imprensa, claro que se aproveitaria disso, para legitimar a situação caótica na qual nós estamos. E aí eu vou ter que ler aqui
de novo, por alguns dias consecutivos, eu vou ter que ler o Olavo de Carvalho. O óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria que existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, ela teria de continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia sempre leva vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. E a gente está discutindo exatamente isso. Tem PEC agora para salvar a democracia dos antidemocráticos, dos mais pérfidos inimigos da democracia. A gente certamente vai falar mais sobre isso. De forma, Zé, colegas, Gerson e tudo mais, que eu, Paulo, não sei qual é a saída. Eu já falei aqui várias vezes que eu acho esse assunto dificílimo. Esse assunto dificílimo. Não sei o que tem que ser feito, é muito difícil. Não concordo inteiramente com a interpretação, com a forma como é visto o artigo 142 por alguns, como se fosse um poder moderador. Compartilho das mesmas preocupações que o Fernão. Na hora que militares assumem o poder de alguma forma, ou arbitram o poder de alguma forma, quando será que eles vão sair? É para ficar um ano? É para convocar novas eleições? Quem vai julgar isso? Quem vai conduzir esse processo? O desembargador lá fala para prender o Alexandre de Moraes. Quem vai julgar o Alexandre? Quem vai confirmar a prisão? Quem vai fazer audiência de custódia? Todas essas preocupações são preocupações legítimas. Legítimas. Duras, difíceis. Por outro lado, ora, até agora, eu não vi uma saída para o Brasil que não passe por artigo 142. Eu não vejo uma saída para o Brasil que não passe pela figura do presidente da República. E por isso a minha exortação pela sua liderança, porque não há outra no momento também. Então, agora, dizer, o Lula vai assumir, é isso mesmo, abaixa a cabeça. Zé, nós somos os imbrocháveis. Nós somos o exército dos imbrocháveis. Não desistam. Não desistam. Essas pessoas que estão nas ruas há 30 dias são o exército de imbrocháveis do Brasil. E que orgulho. Porque eu cresci ouvindo que brasileiro não ligava para nada além de futebol. Copa do Mundo está rolando e as pessoas estão engajadas com a política de uma forma que nunca tiveram. Então, não vamos aceitar, não. Não perdemos, mané. Não aceitamos que dói menos. Não. E se nada for feito, se a condição continuar nesse caos, vamos fazer oposição ao regime. Porque não há um governo no Brasil, há um regime. Alexandre de Moraes não é um governo. STF não é um governo, isso é um regime. Não há Constituição. De respeito à liberdade de imprensa, não há oposição sem liberdade de expressão. Olha aspectos que a gente está discutindo aqui no programa. Uma, criminaliza você cobrar político. E a outra, torna o Supremo Tribunal Federal inimpeachmentável. Vocês querem que eu faça oposição a esse governo? Pro espaço, eu vou fazer oposição a esse regime. Então, Zé, não vamos aceitar, não. Não, vamos embora. Vamos continuar brigando, porque é a luta pela nossa sobrevivência. Isso. Só para fechar o assunto, vou te dar um presente de Natal. Pauta, só para fechar o assunto, Fernão, um minutinho, por favor. Eu vou dar um presente de Natal pro Paulo. 2 escarradeiras, Paulo. Uma com o retrato do Lula no fundo, outra com o escudo das Forças Armadas. Aí você, todo dia, quando você acordar do ano que vem em diante, você dá uma escarrada em cada um. Primeiro eu queria dizer aqui pro Fernão que eu jamais vou escarrar nas nossas Forças Armadas, porque isso seria a mesma coisa que escarrar em mim mesmo, né? O primeiro Figueiredo que chegou no Brasil chegou para ser, no século XVII, Capitão Mor.
Diamantina, lá em Minas Gerais, nas minas lá do Arraial do Tijuco, Diamantina, aquela região. De lá para cá, minha árvore inteira é de militares. Se eu voltar, puxei minha árvore genealógica, de lá para cá é todo mundo militar. O meu tataravô, inclusive, o João Figueiredo, o avô do presidente João Figueiredo, todo mundo conhece, foi quem fundou a intendência do Exército, Guerra do Paraguai e tudo mais. O filho dele, o general Euclides Figueiredo, meu bisavô, comandou a Revolução de 32, lutou contra a ditadura Vargas, aliás, algo que une as nossas famílias, inclusive. Depois ele foi ser deputado constituinte em 46, mas sempre general, né? Meu avô dizia, nunca vou ser um homem tão grande quanto meu pai. E o filho dele, né, o general João Figueiredo, foi um general exemplar, 01 em todos os cursos que fez. Então é impossível para mim escarrar, cuspir nas Forças Armadas, porque seria cuspir no meu DNA, no meu sangue. Agora, eu posso escarrar e cuspir em alguns generais, né? Alguns, especificamente, não nas Forças Armadas, e foi por isso, inclusive, que eu trouxe aqui para dar nome aos bois, para as pessoas saberem quem é quem, justamente para não manchar a instituição. Eu tenho medo, preocupação, que hoje as instituições que são tidas como mais confiáveis do país, como disseram os coronéis nas suas cartas, na carta que assinaram, as instituições são tidas como as mais confiáveis do país, hoje talvez sejam as mais confortáveis, mas eu quis dizer confiáveis, as instituições mais confiáveis do país, talvez a população perca parte dessa confiança ao notar que eles estão surdos, né? Estão surdos. Então, jamais, escarrar nas Forças Armadas, jamais. No Lula e em alguns generais terei o maior prazer.